Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Geni Rodrigues Veloso, trabalharemos a terceira aula da disciplina Contabilidade Básica. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Lembrando que existe um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Hoje começaremos a tratar das contas que pertencem a cada grupo patrimonial. Você entenderá como elas estão classificadas ou são classificadas. Começaremos então pelo ativo. Relembrando, ativos consistem nos bens, os direitos e as demais aplicações de recursos controladas pela empresa. Também constitui os ativos os investimentos financeiros ou de qualquer espécie que a empresa fez e títulos públicos ou privados que a empresa tem por receber. No ativo, as contas que representam os bens e os direitos são organizadas em ordem decrescente do grau de liquidez. E o que é o grau de liquidez? Grau de liquidez é a possibilidade de componentes se transformarem ou se realizarem em dinheiro. Os estoques de mercadoria, por exemplo, serão transformados em dinheiro quando vendidos à vista. As duplicatas a receber quando forem recebidas, e assim por diante. No balanço patrimonial, são registrados os ativos atuais, que representam todo o dinheiro e recursos que estão aplicados em fontes acessíveis, tais como ações, títulos e contas bancárias. São recursos que facilmente, ou de maneira relativamente fácil, podem ser convertidos em dinheiro rapidamente. Os ativos fixos, que são os itens relativos a patrimônio mais fixo e que podem ser mensurados em períodos mais longos, tais como terrenos, prédios, plantas, veículos, máquinas, equipamentos, imobiliário de ativos de longo prazo, que constituem em fontes abstratas de recursos, tais como dinheiros autorais, patentes e também títulos e ações que a empresa pretende manter por mais de 2 anos. As contas do ativo são classificadas em 2 grandes grupos, ativo circulante e ativo não circulante, a partir da Lei 11.638 de 2007. Ativos circulantes são classificadas nesse grupo as contas que devem circular ou girar, no máximo, até o próximo exercício social. Ou seja, tem uma rotação rápida e deve se transformar em dinheiro até o final do exercício subsequente. Então, gente, nesse caso, são itens que estarão disponíveis para realização imediata ou com a expectativa de realização até o término do exercício seguinte, conforme o nosso slide. E o ativo não circulante, são classificadas neste grupo as contas que não estão programadas para circular, girar até o final do próximo exercício. Ou seja, tem uma rotação lenta e não fazem parte da programação financeira de recebimento para o próximo exercício. Conforme o nosso slide, é a realização após o término do exercício seguinte e créditos inscritos em dívidas ativas não negociadas. O ativo circulante agrupa dinheiro e tudo o que será transformado em dinheiro rapidamente. São contas que estão constantemente em giro, movimento, circulação. Neste grupo são registrados os bens e direitos que a empresa consegue realizar ou transformar em dinheiro até o final do exercício subsequente, ou seja, no curto prazo, reforçando, uma empresa cujo exercício social encerra em 31 de dezembro, ao realizar o encerramento do exercício de 31 de dezembro de 2015, deverá classificar no curto prazo, ativo circulante, todos os valores realizáveis até 31 de 12 de 2017. Veremos as principais contas que integram o ativo circulante. Temos disponibilidades, que são caixas, bancos, aplicações financeiras, créditos ou contas a receber ou recuperar,
que são clientes, títulos a receber, juros a receber, impostos a recuperar. Temos os estoques, estoques de mercadoria para revenda, estoque de matéria-prima, estoques de produtos em elaboração. Temos também as despesas do exercício seguintes, também conhecidas como despesas antecipadas, prêmios de seguros, assinaturas de revistas e jornais, juros passivos a vencer. Disponibilidades. Compreendem valores existentes em caixa e bancos, assim como as aplicações de curtíssimo prazo e liquidez absoluta. Significa o que está disponível para a empresa, podendo ser utilizado a qualquer momento e para qualquer fim. As contas deste grupo estão a todo instante sendo movimentadas, entra e sai dinheiro e possuem um maior grau de liquidez dentre as demais contas do ativo. Como vimos, nós temos como exemplo a conta caixa, que é o dinheiro existente em espécie na empresa, sendo o item de maior liquidez, rapidez com que pode ser convertido em dinheiro. Quando for necessário usar esse dinheiro, estará à disposição na própria empresa. Outro exemplo que foi citado, a Banco Conta Movimento. Nessa conta são registrados recursos depositados em contas correntes de livre movimentação. As contas de livre movimentação são as contas bancárias, cujo saldo pode ser sacado imediatamente pelo cliente, no todo ou em parte. São as contas que a empresa usa para fins de compras, com cheque ou cartão, vendas, recebimentos de compras parceladas, empréstimos, etc. Também pode existir a conta poupança, se a empresa tiver. E outro exemplo que foi citado, aplicações financeiras a curto prazo, que representam os investimentos efetuados pela empresa em títulos de liquidação imediata, que sejam prontamente conversíveis em dinheiro, ou seja, são investimentos por um curto período, pois assim que a empresa necessitar do dinheiro, ela pode se desfazer da aplicação e usá-lo. São realizadas pelas entidades com o objetivo de obter recursos financeiros, geralmente sendo realizadas junto a estabelecimentos bancários. As empresas normalmente efetuam essas aplicações por obter boas taxas remuneratórias, por excesso de recursos monetários, por obrigações contratuais ou por falta de opções de negócios. São realizadas pelas entidades com o objetivo de obter recursos financeiros, geralmente sendo realizadas junto a estabelecimentos bancários. As empresas normalmente efetuam essas aplicações por obter boas taxas remuneratórias, por excesso de recursos monetários, por obrigações contratuais ou por falta de opção de negócios. Outro exemplo foi citado, créditos ou contas a receber ou a recuperar, ou seja, outras contas que pertencem ao ativo circulante. A expressão a receber ou a recuperar deixa claro que se trata de um direito e será classificado no ativo circulante se o recebimento ocorrer a curto prazo. As contas a receber representam normalmente um dos mais importantes ativos das empresas, em geral. São valores a receber decorrentes de vendas a prazo, de mercadorias e serviços a clientes ou oriundos de outras transações. Essas outras transações não representam o objeto principal da empresa, mas são normais e inerentes às suas atividades. Por esse motivo, é importante a segregação dos valores a receber relativos a seu objeto principal, clientes, das demais contas que podem denominar de outros créditos. Se for necessário, a empresa ainda ajustará os valores a receber através de contas retificadoras, relativos a créditos incobráveis, atendendo à convenção do conservadorismo. Como exemplo desse grupo de contas, nós temos clientes, duplicatas a receber, títulos a receber, notas promissórias a receber, as contas retificadoras, duplicatas descontadas, provisões de perdas com clientes, adiantamento a clientes, adiantamento a funcionários ou fornecedores, empréstimos a funcionários, impostos a recuperar, juros a receber, aluguéis ativos a receber, investimentos temporários, aplicação financeira de curto prazo, cujo saque não esteja disponível no momento, importação em andamento, calções, enfim, realizáveis de curto prazo.
Dando ênfase a esse grupo, a conta duplicatas a receber ou clientes representa valores a receber decorrentes das vendas efetuadas pela empresa. Essa conta é usada quando o cliente compra e leva o produto ainda sem ter pago o valor total que deve. Compra a crédito com cartão ou com cheque pré-datado, ou compra parcelada a curto prazo. Ou seja, são valores ainda não recebidos decorrentes de vendas de mercadorias, tendo como conta redutora a provisão para crédito da liquidação duvidosa, conhecida como a PCLD. E como valores a recuperar, podemos citar os impostos, que são impostos pagos no ato da compra de mercadorias incidentes sobre as compras realizadas. Denomina-se a recuperar, pois quando ocorrer a venda das mercadorias, o valor de imposto pago será reduzido dos impostos a recolher, referente à venda de mercadorias. Desta forma, a empresa pagará apenas a diferença de valor, diminuindo o imposto das compras do imposto das vendas. Outro grupo de contas pertencentes ao ativo circulante, a contas estoques. A composição dos estoques será uma consequência do tipo da atividade da empresa. A empresa comercial terá um estoque composto de mercadorias, enquanto a indústria terá estoques de matéria-prima, de produtos em elaboração, de produto acabado, material de consumo e embalagens. Por exemplo, uma construtora terá estoque de imóveis em construção ou acabados, além de material de construção. No caso de quebra ou desvalorização habitual dos estoques em uma indústria têxtil ou de informática, obedecendo ao conservadorismo, deverá ser feito o ajuste do valor por meio da provisão para quebra ou desvalorização, incluindo assim a despesa dentro do resultado do período em encerramento e respeitando também a competência do exercício. Exemplos: mercadorias para revenda, produtos acabados, que são os produtos cujo processo de fabricação foi concluído e já se encontram em condições de venda. Produtos em elaboração, que são todos os produtos que no fechamento do balanço ainda se encontram em fase de produção. Subprodutos, matérias-primas, material secundário, material de embalagem, materiais de consumo, que são material de escritório, refeitório, limpeza. E temos também as contas redutoras, como a provisão para ajuste a valor de mercado, que é uma conta retificadora do ativo. Outro grupo pertencente ao ativo circulante são as despesas do exercício seguinte, conforme visto no slide anterior. Alguns autores preferem chamar de despesas antecipadas, por se tratar de antecipação de pagamento de despesas, cujos serviços, produtos ou benefícios ocorrerão apenas no próximo exercício, ou seja, são valores relativos a despesas já pagas que beneficiarão o exercício seguinte, aquele da data de encerramento do balanço. Contas realizadas em aproximadamente 12 meses, dependendo do ciclo operacional da empresa. São exemplos de despesas antecipadas os prêmios de seguros, aluguel passivo a vencer, assinaturas e anuidades, antecipação de comissões e prêmios, juros passivos a vencer, variações monetárias passivas a vencer. Enfim, as contas do ativo circulante compõem o que chamamos de capital circulante ou de capital de giro. E no ativo não circulante? Nesse grupo, são registrados os direitos que serão realizados ou transformados em dinheiro após o final do exercício subsequente, que a gente conhece como longo prazo, assim como os bens de uso, que são os veículos, máquinas, equipamentos, e de renda da empresa, que são os aluguéis, imóveis para vendas, etc. Ou seja, no não circulante, são incluídos todos os bens de natureza duradoura, destinados ao funcionamento normal da sociedade e do seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade. Então, nós temos aí 4 itens ou 4 grupos que estão dentro do ativo não circulante, que é o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível.
O ativo realizável a longo prazo são classificadas as contas que devem entrar em liquidez somente após o encerramento do próximo exercício. O realizável a longo prazo compreende, teoricamente, as mesmas contas do ativo circulante, com exceção, lógico, das disponibilidades, cujo prazo de realização seja superior ao um ano ou ao ciclo operacional, se esta for maior do que um ano. Também estão inseridas neste grupo as contas de direitos sem prazo de vencimento, ou seja, quando não se determina o prazo de vencimento do direito, em contabilidade, entende-se como de longo prazo. Exemplos: duplicatas a receber, clientes, estoques, aplicações financeiras, calções, conta retificadora, provisão para perdas com clientes, ainda adiantamento ou empréstimos a clientes e funcionários, empréstimo compulsório, empréstimo para incentivo fiscal, enfim, todos os direitos a receber após o encerramento do exercício seguinte. Geralmente, vem acompanhado do nome longo prazo. Os investimentos são outros itens que são classificados no ativo não circulante. Que são as participações e aplicações financeiras de caráter permanente, com o objetivo de gerar rendimentos para a empresa, de forma que esses bens e direitos não sejam destinados à manutenção das atividades normais da companhia. Ou seja, são ativos que a empresa não tem intenção de se desfazer deles, e chamada por alguns profissionais de imobilização financeira. A Lei das Sociedades Anônimas estabelece que devem ser classificadas em investimentos as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza que não se destinem à manutenção da atividade da empresa e não se classifiquem no ativo circulante ou realizável a longo prazo. O exemplo: participação permanente em outras sociedades, obras de arte, imóveis para uso, fruição de renda ou aluguel. Atenção, nesse grupo são comuns os termos coligada, controlada e relevância do investimento. Vamos então a essas definições. Seguindo o texto da Lei das Sociedades Anônimas, em seu artigo 243, temos: o relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício. Parágrafo 1º. São coligadas as sociedades nas quais a investidora tem influência significativa. Redação dada também pela Lei 11.941 de 2009. Parágrafo 2º. Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócios que lhes assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Parágrafo 3º. A companhia aberta divulgará as informações adicionais sobre coligadas e controladas que forem exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 4º. Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la. Redação incluída pela Lei 11.941 de 2009. Parágrafo 5º. É presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% ou mais do capital votante da investida sem controlá-la. Essa redação foi dada pela Lei 11.941 de 2009. Então, caso a empresa venha a ter intenção de vender algum bem ou direito não relacionado à atividade da empresa e saiba quando pretende colocá-lo à venda, no curto prazo ou longo prazo, deverá classificar o bem no ativo circulante. Se for no curto prazo e no realizável a longo prazo, se for a longo prazo, não sendo mais classificado no grupo de investimentos como antigamente.
Outro item que compõe o ativo não circulante, outro grupo, é o imobilizado. São bens de direitos utilizados na manutenção das atividades operacionais da empresa, são de natureza permanente. A venda de qualquer desses elementos sem a devida reposição prejudica ou pode vir a paralisar a atividade normal da empresa. Como exemplos, nós temos os bens tangíveis, corpóreos ou que possuem matéria e constituem forma física, concretos que podem ser tocados, como terrenos, construções, obras em andamentos, móveis e utensílios, máquinas, aparelhos e equipamentos, ferramentas, peça e conjunto de reposição, instalação, veículos semoventes, direitos sobre recursos naturais e florestamento e reflorestamento, benfeitorias em propriedades de terceiros e ainda temos as contas retificadoras desse grupo, que são a depreciação, a amortização, a exaustão acumulada, que é a desvalorização dos itens que pertencem a esse grupo. Cabe destacar que o que distingue o subgrupo investimentos do subgrupo imobilizado, apesar de ambos serem aplicações de natureza permanente, sem intenção de revenda, é o fato de que a alienação dos valores do subgrupo investimentos não prejudica o andamento normal das atividades. Por último, nós temos no ativo não circulante o grupo intangível, que são os bens que não possuem matéria ou corpo, portanto, não podem ser tocados fisicamente ou vistos. Possuem valor econômico, mas carecem de substância física, substância material, tendo valor patrimonial nos direitos de propriedade imaterial que são conferidos a seus possuidores. Um ativo satisfaz o critério um ativo intangível satisfaz o critério de identificação em termos de definição quando for separável, ou seja, puder ser separado da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado individualmente ou junto com um contrato, ativo ou passivo relacionado, independente da intenção de uso pela entidade, ou resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, independentes de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações. Um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se primeiro for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuídos ao ativo sejam gerados em favor da entidade. E, em segundo, se o custo do ativo possa ser mensurado com segurança. Exemplos de ativo intangível temos direito de uso de software, patente, direitos autorais, concessão de exploração de negócios, marca, fundo de comércio, direito de exploração de serviços públicos, licenças, entre outros. Temos neste grupo também a conta redutora, que é a amortização acumulada. Vale lembrar que o intangível passou a fazer parte do balanço patrimonial a partir da Lei 11.638 de 2007. São compreendidas neste grupo as despesas incorridas durante o período de desenvolvimento, construção e implantação de projetos anteriores ao início das operações sociais, ou fase pré-operacional. Também compreende as despesas incorridas com pesquisas e desenvolvimento de novos produtos, métodos e fórmulas de fabricação, modernização e reorganização da empresa. Ou seja, o intangível se compõe de verdadeiras despesas que aguardam o tempo próprio para serem computadas no resultado. No intangível, serão lançadas todas as aplicações em conhecimento técnico, investimentos na formação dos participantes da empresa, bolsas de estudos. Lançamos também o valor referente ao goodwill, que é o fundo de comércio adquirido juntos a terceiros. Esse goodwill é a capacidade que o empreendimento tem de gerar lucros.
é o conjunto de características, qualidades e diferenciais de uma empresa expressos através de sua capacidade de produzir riquezas. São exemplos de características que compõem o goodwill, as marcas registradas, conhecimento organizacional, credibilidade de mercado. Uma das principais características do goodwill é de que ele não está refletido no balanço patrimonial, não sendo depreciável ou amortizável. Devido a isso, quanto maior a identificação dos ativos intangíveis, como marcas e patentes, na contabilidade, menor será o valor de goodwill no momento de sua avaliação, e vice-versa, justamente porque ele não é identificável no balanço. E os ativos intangíveis, como marcas, pesquisas e desenvolvimento e goodwill, são exemplos de ativos que não possuem existência limitada ou duração determinada. Temos também no ativo intangível o teste de impairment, que é o teste de recuperabilidade, que tem por objetivo apresentar de forma prudente o valor real líquido de realização de um ativo. Essa realização pode ser de forma direta ou indireta, respectivamente, por meio de vendas ou de utilização nas atividades. A essência do teste de recuperabilidade é evitar que um ativo esteja registrado por um valor maior que o valor recuperável. O teste busca, então, verificar se o ativo não está desvalorizado em relação ao valor real. Um ativo estará desvalorizado quando o valor contábil registrado for maior que o valor recuperável por venda ou por uso. Agora vamos falar das contas do passivo. Conforme já sabemos, o passivo apresenta os valores que a empresa tem que pagar, ou seja, no passivo são registradas as operações da empresa, as obrigações da empresa com terceiros, tecnicamente chamada de exigibilidades, e também o patrimônio líquido, que é a obrigação da empresa com seus sócios. O passivo total ou exigível total, então, é a soma das obrigações da empresa para com terceiros, incluindo as dívidas de curto prazo e de longo prazo, e o patrimônio líquido. Então, nós temos no passivo total o circulante, que é o exigível a curto prazo, o não circulante, que é o exigível a longo prazo, e o patrimônio líquido. As contas do passivo são classificadas em passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido, onde o passivo circulante é composto pelas obrigações que devem ser pagas ou recolhidas até o término do próximo exercício, isto é, no momento em que a dívida vencer, será exigida ou reclamada a liquidação da mesma. No passivo não circulante, são registradas obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não circulante, quando se vencerem no exercício subsequente. E o patrimônio líquido é o grupo de contas originadas de recursos próprios, como investimentos feitos pelos proprietários para a abertura da empresa. Portanto, são consideradas obrigações não exigíveis. Assim como o ativo, também é recomendado que a classificação do passivo exigível siga uma ordem, nesse caso, por ordem decrescente do grau de exigibilidade, sendo esse grau de exigibilidade a prioridade de pagamento por exigência de terceiros que têm direito ao recebimento, de acordo com o seu vencimento. As contas, tanto do passivo circulante como do passivo não circulante, geralmente aparecem acompanhadas da expressão a pagar ou a recolher, e muitas vezes sendo esta a única distinção da despesa que possui o mesmo nome de conta. É de grande importância na análise das demonstrações contábeis, pois se trata de valores com grande influência no fluxo de caixa da empresa. A falta de controle nas obrigações de curto prazo podem levar a empresa à falência, por exemplo. As principais contas são referentes a obrigações com fornecedores, funcionários, fiscais e trabalhistas, provisões, entre outras. Em se tratando do passivo exigível a longo prazo, também temos registradas neste grupo as contas de obrigações e só diferem do passivo circulante pelo prazo de pagamento. Com o passar do tempo, as contas do exigível a longo prazo
passam para o passivo circulante. Isto porque essas obrigações passam a ser exigíveis até o final do próximo exercício. Tal transição não acontecerá somente se o pagamento for feito enquanto a dívida for de longo prazo, antecipando o pagamento. Pode acontecer, e é comum, a denominação de alguma conta desse grupo vir acompanhada da expressão a longo prazo ou de longo prazo. Vejamos alguns exemplos. Então, reforçando, as contas do passivo apresentadas conforme grau de exigibilidade, sendo as principais: fornecedores, salários a pagar, impostos a recolher, encargos trabalhistas a recolher, aluguel a pagar, adiantamento de aluguéis, energia elétrica a pagar, títulos a pagar, parcelamentos, empréstimos, juros a pagar, dividendos a pagar, provisão para imposto de renda, entre outros. Lembrando que as obrigações do não circulante são obrigações de longo prazo. Patrimônio líquido é o grupo de contas que, embora não seja considerado exigível, está vinculada ao passivo, por se tratar de uma dívida da empresa para com seus sócios, e também para estabelecer o equilíbrio dos recursos entre o ativo, que é a aplicação, e o passivo, a origem. O patrimônio líquido é composto por capital social, é o recurso aplicado pelos sócios na empresa. Pode ser a título de investimento inicial, aumento de investimento ou até mesmo a aplicação de lucros para aumentar o investimento na empresa, deduzindo-se a parcela não integralizada. Segundo o artigo 7º da Lei 6.404/76, o capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens susceptíveis de avaliação em dinheiro. O capital social pode ser dividido em capital social subscrito, que é o valor que os sócios registram como investimento no contrato social da empresa. É o compromisso assumido de entrega dos valores. Capital social integralizado ou realizado é o valor já entregue pelos sócios em virtude do compromisso assumido no registro do capital social. É a diferença entre o capital subscrito e o capital a realizar. Capital social a integralizar ou a realizar é o valor registrado no capital social da empresa, mas ainda não entregue pelos sócios. Temos também dentro do patrimônio líquido as reservas de capital, que são os valores emitidos pela empresa não destinados a aumento do capital social e que não passaram pelo resultado. São exemplo: ágio na venda de ações, prêmios recebidos na emissão de debêntures, bônus de subscrição. Outro grupo do patrimônio líquido são as reservas de lucros, que são os valores retidos do lucro para uma destinação específica, ou seja, é a parte do lucro que neste momento não será distribuída aos sócios como dividendos, ficando investida na empresa. São exemplos a reserva legal, reservas para contingência, reservas de lucro a realizar, entre outras dispostas na legislação. Temos também dentro do PL os ajustes de avaliação patrimonial, que são os aumentos ou reduções de valores do ativo ou passivo em função do valor real de mercado. Há uma clara intenção de apresentação do patrimônio pelo valor justo. Outros itens dentro do PL são as ações em tesouraria, que ocorre quando a empresa compra no mercado de ações suas próprias ações. E temos também os prejuízos acumulados, que é a soma dos valores negativos do resultado que são acumulados em um ou mais exercícios. Assim como os prejuízos acumulados, temos também os lucros acumulados. Finalizando o estudo sobre as contas patrimoniais, vejamos um exemplo do balanço patrimonial com dados fictícios. Temos então um balanço patrimonial cujo saldo total é de R$ 818.754,80,
onde, se somarmos todos os itens que compõem um ativo circulante, encontraremos o total de 227 mil. O que é o ativo circulante? No nosso exemplo, nós temos caixa, bancos, duplicados a receber, estoques de mercadorias. E o ativo não circulante, acharemos o valor de R$ 591.754,80, que é composto de terrenos, veículos, equipamentos de escritórios, instalação, e a depreciação acumulada, conforme foi falado, é a redução ou a desvalorização desse grupo. Enquanto no passivo todos se encontra no passivo circulante e R$ 746.754 é o total do patrimônio líquido. Gente, essa classificação ou desmembramento das contas que fazem parte da estrutura patrimonial é muito importante para a análise do gestor. A tomada de decisão por parte da administração da empresa terá maior eficiência se ocorrer uma leitura consciente ou bem embasada desses componentes. Bem, até o momento falamos das contas patrimoniais, que integram o mais importante relatório contábil, que é o balanço patrimonial. Para que possamos finalizarmos esse relatório ou o encerrarmos em um determinado período, precisamos fazer o encerramento das contas de resultado, para lançarmos o saldo apurado no grupo do patrimônio líquido, e para fazermos essa rotina contábil, é necessária a elaboração de outro demonstrativo contábil, que é a demonstração do resultado do exercício. Então, nós vimos o balanço patrimonial com suas contas patrimoniais, que registra os bens, direitos e obrigações, e agora nós vamos passar a ver as contas de resultado, que são as contas que formam o demonstrativo de resultado, a DRE, que são as contas de despesas, custos e receitas. As empresas são constituídas com uma finalidade específica, geralmente com a finalidade de lucro. Para que essa finalidade se cumpra, a empresa trabalha no ramo do seu objeto social, ou seja, descrição da atividade operacional que será registrada no contrato social. A demonstração do resultado do exercício tem como objetivo principal apresentar de forma resumida o resultado apurado em relação ao conjunto de operações realizadas num determinado período, que é normalmente de 12 meses, e foi instituída pelo artigo 187 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que é a Lei das Sociedades por Ações. A DRE é um relatório importantíssimo e seu estudo fornece informações úteis para a tomada de decisões. Mostra, sinteticamente, como a empresa se comportou no último exercício. Para fins de análise operacional, é o documento que permite a análise do sucesso ou não e possibilita o estabelecimento de indicadores deste resultado. Assim, para saber o que a empresa tem, consultamos o balanço patrimonial. Mas para saber como a empresa trabalha, ou seja, a sua eficiência, analisamos a DRE, a demonstração do resultado do exercício, que é apresentada de forma dedutiva, vertical, as receitas e despesas da empresa em um determinado período, ou seja, das receitas subtrai-se as despesas e em seguida indica-se o resultado, que pode ser o lucro ou o prejuízo. A elaboração da DRE deve seguir o disposto na Lei 6.404/76, que agora vejamos na íntegra, o consolidado com suas alterações. Então, o artigo 187 dessa lei diz o seguinte, que a demonstração do resultado do exercício discriminará 1. A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos. 2. A receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto. 3. As despesas com as vendas, as despesas financeiras deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. 4. O lucro ou prejuízo operacional,
as outras receitas e as outras despesas. Essa redação é dada pela Lei 11.941 de 2009. 5. O resultado do exercício antes do imposto de renda e a provisão para o imposto. 6. As participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa. Essa redação também foi dada pela Lei 11.941 de 2009. 7. O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social. Sendo o parágrafo 1º, na determinação do resultado do exercício serão computados as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentes da sua realização em moeda, e os custos, despesas, encargos e perdas pagos ou incorridos correspondentes a essas receitas e rendimentos. Lembrando que o lucro por ação se obtém dividindo o lucro líquido do exercício pelo número de ações da empresa. Quando as receitas são maiores que as despesas, temos lucro, que irá aumentar o valor do patrimônio líquido, ou seja, será distribuído aos sócios como dividendos. Então, receitas maiores que despesas, obtemos o lucro. Quando as despesas são maiores que as receitas, temos o prejuízo, que diminuirá o patrimônio líquido. Ou seja, despesas maiores que receitas, teremos prejuízo que será computado no PL como a redução deste grupo. Temos o modelo de uma DRE, conforme mencionado, um relatório elaborado de forma vertical, partindo da receita principal ou operacional da empresa, até se chegar ao resultado, que no nosso exemplo fictício é um lucro de R$ 24.300, que foi extraído de uma receita com vendas, a primeira conta lá em cima, vendas de mercadorias, no valor de 100 mil. Extraímos todas as deduções, impostos, custos, despesas e chegamos ao resultado final de 24.300. Pessoal, vimos nesse instante a demonstração do resultado, ou o relatório que é elaborado pela contabilidade da empresa e apresentado aos usuários da informação contábil em um determinado período. Lembrando que essa demonstração faz a confrontação das receitas totais auferidas pela instituição em detrimento dos custos e despesas consumidas no mesmo período, obedecendo aos princípios contábeis. Enfim, conhecemos os dois principais relatórios contábeis, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. E agora, você sabe a diferença entre ambos? Respondendo a essa questão, temos que a demonstração do resultado do exercício é como se fosse um anexo ao balanço patrimonial. Resumidamente, podemos dizer que o balanço patrimonial mostra a situação econômica e financeira da empresa em um determinado período. Isto é, a empresa apresenta bens, direitos, obrigações e participação dos sócios em uma data específica. E a demonstração do resultado do exercício preocupa-se em mostrar a eficiência da empresa em suas atividades operacionais. Ou seja, a DRE mostra como a empresa obteve suas receitas, despesas e o resultado durante um ano de atividades. Temos aí no nosso slide as contas, as principais, grupos de contas ou contas que fazem parte tanto do balanço patrimonial como a DRE. Podemos verificar que a DRE existem contas que não compõem o balanço patrimonial, que não entram no balanço patrimonial. Somente a última conta ou o resultado que é apurado ao final é que é levado para o DRE, para o grupo do patrimônio líquido. Antes de passarmos para outro assunto, vamos entender como a contabilidade transfere o resultado apurado na DRE para o balanço. Isso é muito importante e é a rotina contábil das empresas. Temos nesse slide uma breve apuração de um resultado com dados fictícios e de forma bem simples. São apresentadas duas contas de despesa, despesa com salários no valor de 16 mil e despesa com materiais de escritório no total de 7 mil.
No exemplo exposto, temos no mesmo período o valor de R$ 45.000 referente à receita, que será confrontada com as despesas totais. Visivelmente e rapidamente identificamos o lucro. Do total das receitas, 45.000, diminuímos as despesas totais, 23.000, e encontramos um lucro de 22.000, sendo esse valor que irá compor o patrimônio líquido no balanço patrimonial da empresa. Gente, é muito importante vocês entenderem que as contas de resultado que fazem parte da DRE não aparecem no balanço. Somente o saldo apurado é que aumentará ou diminuirá o PL. E para fazer a apuração desse valor, é necessário zerar tais contas, lançando todas em uma conta que chamamos de ARE, apuração do resultado do exercício, uma conta transitória que recebe os saldos, tanto das contas de despesa como das contas de receitas. A partir daí, no mesmo ARE, apuramos o resultado e o transportamos para o balanço patrimonial. Nesse momento, passaremos a estudar um instrumento muito útil para a contabilização de todas as contas que acabamos de ver, que é o plano de contas, conjunto de contas criadas para atender às necessidades de registro dos fatos administrativos, de forma a possibilitar a elaboração das demonstrações contábeis e dos principais relatórios, para atender aos usuários da informação contábil. Deve ser personalizado e criado antes do seu uso. Por isso é necessário planejar sua estrutura, visando o melhor dos resultados no trato das informações contábeis. Esse conjunto de contas é ordenado segundo as diretrizes legais que orientam os registros contábeis. É um instrumento de trabalho que permite identificar todas as contas que poderão ser utilizadas pela empresa. Dessa forma, entende-se que o plano de contas é um dos principais instrumentos no desenvolvimento do processo contábil da empresa. É uma linha condutora de todo o processo de escrituração. Seu principal objetivo é estabelecer normas de condutas para registro das operações, levando em conta a necessidade de informação dos gestores da empresa, formato compatível com as normas brasileiras de contabilidade e possibilidade de adaptação às exigências dos agentes externos. Tem como função possibilitar o controle do patrimônio da empresa contabilizada com o registro de todos os fatos administrativos em rubricas, contas, de maneira que se tenha de forma rápida e precisa o valor e a descrição dos elementos patrimoniais e dos resultados em condições de classificação e acumulação de dados. A contabilidade, por ser um sistema de informações, tende a ter inúmeros usuários. O primeiro sempre será os gestores da empresa. Os demais são o governo, credores, fornecedores, clientes, bancos, investidores, etc. Na elaboração do plano de contas, alguns cuidados devem ser tomados, tais como atender às necessidades de informação dos seus principais usuários, a classificação deve partir do geral para o particular, ser codificada, os títulos das contas devem ser claros e precisos, deve ter flexibilidade para ampliação, entre outros cuidados a serem tomados. Não há um número máximo ou mínimo de contas. Cada empresa deve elaborar o seu plano de contas com todas as contas patrimoniais e de resultado que serão utilizadas pela empresa, inclusive pelas contas em que há previsão apenas de utilização a longo prazo. Além disso, é importante que exista flexibilidade de forma a permitir a inclusão de contas caso seja necessário. Para que esse plano de contas cumpra a sua finalidade, ele deve respeitar o porte da empresa, seu ramo de atividade, as necessidades de seus usuários, que inclui as informações que deverão ser extraídas dos relatórios contábeis para os sócios, fornecedores, clientes, empregados, governo, fiscalização, entre outros possíveis usuários dos relatórios contábeis. A estrutura básica do plano de contas é definida da seguinte forma. Primeiro, todas as contas receberão, uma numeração. Será o seu endereço no plano de contas. Segundo, a numeração deve ser separada por níveis ou grau de contas.
Terceiro, a quantidade de níveis dependerá da necessidade da empresa. Geralmente será de 4 ou 5 níveis, sendo possível ter mais níveis, dependendo da complexidade. Para entender melhor o grau de contas, você lembra as aulas de matemática? Mais especificamente dos conjuntos? Então, cada conjunto recebe um código. Os grandes grupos recebem apenas um número, são de primeiro nível. Os subconjuntos são numerados de forma a identificar que pertencem ao grupo maior, portanto, já são de nível menor, podendo ser de segundo, terceiro, quarto, quinto ou mais níveis, se essa for a necessidade da empresa. A sequência de codificação é denominada graduação ou níveis do plano de contas. Assim, a primeira codificação, 1 e 2, são para as contas patrimoniais, ativo e passivo, e 3 para as contas de resultado, receitas e despesas, chamadas de plano de contas de primeiro grau. À medida que vamos detalhando o plano, denominamos planos de conta de segundo grau, para detalhamento do primeiro grau, de terceiro grau para detalhamento do segundo grau, e assim sucessivamente. As contas de último nível são chamadas de analíticas e somente elas recebem lançamentos na contabilidade. Representa os elementos em seu maior grau de detalhamento. Sempre que uma conta analítica aumentar ou diminuir de valor, provocará um efeito nas contas de nível superior, aumentando ou diminuindo essas contas. As contas que não pertencem ao último nível são chamadas de sintéticas ou totalizadoras. Elas não recebem lançamentos na contabilidade, pois ao lançar na conta de nível inferior, o saldo dessas contas serão automaticamente modificados. A quantidade de números em cada nível dependerá do número de contas que deverão ser agregadas a esse nível. Observe que no exemplo temos o código 1.1.2.01, que é a Caixa Econômica Federal, no item lá no grupo do ativo. Então, essa será a conta que receberá os registros, ou seja, a conta sintética do grupo Banco Conta Movimento. Aumentando o saldo dessa conta, consequentemente, será aumentado o saldo de bancos, das disponibilidades e do ativo circulante. Logicamente, de todo o ativo. Em caso de redução, acontecerá a mesma coisa, redução em todos os níveis acima da conta. Não sei se observaram, mas como no último nível temos 2 algarismos, podemos cadastrar neste plano de contas até 99 contas de bancos. O mesmo ocorre para clientes e fornecedores da empresa. E por isso, muitos planos de contas têm no último nível 4 algarismos, o que permite cadastrar 9.999 contas. Agora, na rotina da contabilidade, não é necessário digitar tantos números ao se fazer o registro do lançamento contábil. Podemos simplificar usando o código reduzido da conta, que pode ser até de um dígito apenas. Enfim, na prática, os critérios e a numeração adotada para se definir o plano de contas ficam a cargo de cada contabilista, de acordo com as necessidades e conveniências da empresa, bem como com o grau de detalhamento a que se pretende chegar. Vale ressaltar que com a padronização dos registros contábeis, mesmo que haja rotação de profissionais da contabilidade na empresa, não ocorrerá perigo de falta de uniformidade das nomenclaturas. Finalizando, temos aqui um modelo bem simples de um plano de contas, onde o grupo 1 é composto pelas contas do ativo, o grupo 2, contas do passivo, e o grupo 3 é composto pelas contas de resultado. Bem, pessoal, depois de tanta teoria a respeito da ciência contábil, já temos condições de entender a contabilidade na prática. Assim, iniciaremos o registro dos lançamentos contábeis através do débito e do crédito, que é o método das partidas dobradas, com suas regras fundamentais. Então, ainda não encerramos o assunto da nossa terceira videoaula. Vamos finalizá-lo no próximo encontro. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar
e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima.